Olá, começar um ano com uma mensagem muito especial. Quando eu me perguntei qual é a mensagem que eu mais amo na Bíblia, que é o manual da vida para mim, sempre vem a mesma resposta: Daniel. Daniel, a história dele para mim é fantástica e eu queria dividir com você essa história, se você ainda não conhece ou se você ainda não conseguiu, pegar toda a riqueza dessa passagem que fala dessa história de Daniel e que toda vez que eu escuto sempre me traz uma renovação de força muito grande, que eu possa, através dessa palavra, também renovar suas forças para esse ano, porque Daniel era um homem como qualquer outro homem, um homem comum. Ele não tinha nada de especial, ele não era um guerreiro, ele não era um profeta. Então eu entendo que assim, Deus pegou uma pessoa normal como eu e você, mas deu uma capacidade totalmente especial. E existem duas passagens na Bíblia que falam da história dele que são muito fortes para mim, que eu queria compartilhar de uma forma muito rápida. Mas existe primeiro uma situação no período de Nabucodonosor, onde ele era rei, um rei poderoso, um rei forte. E ele fez um decreto onde todos os sábios, magos, adivinhadores da região iriam morar com ele no reino, se alimentar da comida dele, porque ele queria ter essas pessoas próximas. Ele entendia que existia algo além, aqui do mundo, e ele queria entender quais eram as mensagens que ele poderia estar recebendo dos deuses, porque eles acreditavam em vários deuses. Mas Daniel era um homem que acreditava em Deus, como Deus único. E ele foi chamado para ser colocado junto com esses homens, porque ele tinha um reconhecimento ali no reino como sendo muito sábio. E aí, logo no primeiro dia, quando o funcionário do reino veio para falar das comidas, porque eles iam comer da comida do rei, beber da bebida do rei na mesa dele, Daniel se posicionou e falou: eu não quero. E ele fez um pedido: faça um teste comigo, me deixa comer somente legumes e água por um tempo, porque a primeira resistência à resposta desse funcionário foi: Daniel, não posso trazer uma comida diferente, porque senão o rei vai perceber que eu não estou dando a comida que ele pediu, não estou fazendo a vontade dele e eu vou ser morto. Mas ele pediu: por favor, faça um teste. Depois de 10 dias, se eu realmente estiver diferente dos outros, não estiver mais fraco, tudo bem, eu aceito a comida do rei. Mas se depois de 10 dias eu estiver tão bem, com tanta saúde como os outros, eu vou continuar nesse jejum. E aí foi feito isso. Depois de 10 dias, Daniel estava tão bem, ou mais forte, melhor do que todos os outros que comiam a comida do rei. E ali já é o primeiro ponto que eu gosto dele, a ousadia, primeiro, de decidir que não comeria a comida do rei, sendo que era o mais prático, o que poderia ter deixado muita gente feliz. Daniel não queria perder a conexão com Deus. E o jejum é uma forma de você ter conexão com Deus, de você ouvir melhor a voz de Deus, porque você está indo contra uma vontade da sua carne. Quando você deixa de tomar um café, quando você deixa de comer um doce por conta de Deus, por um período ali específico, e você entra em oração, é isso que o jejum traz: conexão, proximidade. Você fica mais sensível à voz de Deus. E ele estava buscando isso naquele momento. Ele queria isso naquele momento, mais do que a comida do rei. Ou seja, que mensagem que ele mostra de força, de decisão, de coragem também. Porque quando ele recebeu um não desse funcionário, observa que ele não desistiu. Ele falou: peraí, faz um teste comigo. Faz um teste, porque eu não quero me contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E ele pede para esse chefe dos eunucos fazer esse teste. E realmente deu certo. E aí ele não come a comida do rei. E aí acontece uma situação onde o rei tem um sonho e precisa que adivinhe o significado desse sonho. Todos os outros são chamados, ninguém descobre. O rei fica super furioso. E ele, até para ele ter a certeza de que quem vai descobrir o significado do sonho é alguém que realmente tem um conhecimento além ali do real, ele pede para que a pessoa fale como foi o sonho que ele teve. Descreva exatamente como foi meu sonho e depois me conta o que esse Deus seu está te explicando. E todos os homens que foram tentaram, enrolaram, e ele ficou furioso. E quando Daniel soube disso, pediu para ser colocado na presença do rei. Ele teve um tempo de reflexão,
e ele literalmente descreveu cada situação do sonho que Nabucodonosor tinha tido, e ao final ele trouxe a revelação de Deus do que era aquele sonho, do que Deus estava querendo dizer para Nabucodonosor. E ao final de todo esse processo, que é lindo, quando você é corajoso, você tem também o seu resultado, a sua resposta, que o rei ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra perante Daniel, e ele disse assim: certamente o vosso Deus, Daniel, é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério a mim. Ou seja, ele entendeu ali que existe um poder a mais em Daniel, existe algo de diferente, e tudo começou numa decisão de Daniel, de não seguir ali a manada. Eu sempre falo isso, né? Não seguir ali a manada, o que todo mundo está fazendo. Ele foi diferente. Quando você está num ambiente onde todo mundo está fazendo uma coisa e Deus te pede para fazer diferente, faça tranquilamente, porque Ele vai te proteger. E aquele ato diferente seu é importante para influenciar pessoas, para que a vontade dele seja feita. Então eu sempre conto exemplos meus também. Quando a gente decide ter uma atitude diferente em um ambiente, você choca as pessoas, mas às vezes é um choque bom, é positivo, é pro bem. É para você mostrar que você não é como todo mundo mesmo e que você não precisa agir como todos estão agindo, como todos estão pensando. Se Deus te deu uma clareza de agir diferente, haja diferente. Se todo mundo está ali bebendo bebida alcoólica, você não está com vontade, pede um suco verde. Quantas vezes a gente é chamado para ter atitudes diferentes e a gente não faz porque a gente quer seguir a manada. E hoje o recado é: seja corajoso e faça aquilo que Deus colocou no seu coração. E que muitas vezes vai contra o que todos estão fazendo, mas vai trazer um resultado muito, assim, incrível para sua vida. E um segundo ponto, não me alongando demais, mas sobre a história de Daniel, que me deixa muito, assim, fascinada, foi quando teve, mais pra frente, depois de todo esse período de Nabucodonosor, só pra você entender, depois que ele aceitou e descobriu o sonho, ele foi colocado no mais alto cargo do rei. Ele era o braço direito, ele se tornou, ele permaneceu na corte do rei até o final. E a pedido dele, inclusive os seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, se tornaram também ali gestores de negócios da província. Então foi maravilhosa a história dele. Mas mais pra frente, quando veio o reinado de Dário, ou Dario, que, né, tinha o nome de um medo, Daniel já estava num cargo alto, né, junto do governo de Dário, com outros oficiais, mas a inveja dos homens que trabalhavam naquele reino fez com que eles quisessem conspirar contra Daniel. Anos depois, então eles pediram para que Dário, esse rei, emitisse um decreto que proibisse qualquer pessoa de fazer pedidos a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias, e quem desobedecesse seria lançado numa cova de leões. E olha que bonito, novamente Daniel dando ali para nós um testemunho de fé e também de força e também de coragem. Depois que o decreto foi colocado, no primeiro dia, Daniel já continuou suas orações habituais, se ajoelhou no seu quarto, com a janela aberta voltada para Jerusalém, e fez essas orações por 3 vezes ao dia, como ele sempre fez. Ou seja, ele não mudou o hábito dele, ele não ia se curvar ao rei, ele não ia fazer petições a esse rei, porque ele tinha ali Deus no coração dele, e ele fez a rotina que ele sempre tinha de orações habituais. A Bíblia fala, ele simplesmente se ajoelhou com a janela aberta para Jerusalém e fez a oração. Mas é claro que tinha alguém olhando para ele, já estavam querendo, né? O decreto foi uma forma de fisgar Daniel, e ele foi denunciado. Realmente foi comprovado que ele estava em oração, ele também não mentiu, e ele foi lançado na cova dos leões. Mas dentro da cova, Deus o livrou milagrosamente. E foi mais uma vez uma forma de Deus mostrar o seu poder. E Dario, ele reconheceu o poder de Deus em Daniel, e ele decretou que o Deus de Daniel era o Deus dele e de todo o reino. Ou seja, ele não conhecia aquele Deus, mas ele sabia que ele era tão poderoso para livrar um homem de dentro da cova de leões famintos, porque ele entrou na cova e ele saiu totalmente vivo, e aquele rei ficou abismado, e ali ele teve a certeza de que o Deus, né, de Daniel era realmente o Deus verdadeiro, o Deus que respondia, o Deus que trazia proteção, e ele colocou esse decreto novo de que esse era o rei, né? Esse Deus era o rei, maior de todas as coisas. E foi uma grande experiência para Daniel mais uma vez nesse episódio. E eu falo que são histórias que me deixam assim movidas de fé
ousadia e coragem, e que o nosso ano possa ser moldado através dessa mensagem, ter fé naquele que pode todas as coisas, ter muita coragem e também em alguns momentos ousadia para fazer o que precisa ser feito, mesmo que não seja fácil, mesmo que a gente receba um não de cara, mas ter a coragem de seguir em frente com aquilo que você sabe que precisa fazer. Faça um excelente dia.